Olá pessoal, do terceiro período de administração. Vamos continuar aqui a nossa matéria de direito tributário, professor Demilson Pereira Ribeiro. Os contatos aqui para que vocês possam mandar mensagem e a gente ampliar a nossa possibilidade. Então vamos primeiro retomar aqui, né? Nós estamos trabalhando aqui as principais características das espécies tributárias. Vamos lembrar que lá no finalzinho do BMS, quando a gente estiver encerrando a disciplina de direito tributário, eu vou detalhar muito mais com vocês essas espécies tributárias. Aqui, só para a gente ter uma noção, né, nós adotamos a teoria pentapartida ou quinquipartida, que quer dizer que no nosso sistema tributário nós temos 5 espécies tributárias. Quais são essas espécies, pessoal? Nós temos os impostos, nós temos as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios. Nessa aula, nós estamos dedicando nossos estudos às contribuições especiais. Só para recordar um pouquinho, por exemplo, quando nós estudamos os impostos, nós vimos que o imposto é um tributo de fato gerador não vinculado. Então, ele não está relacionado a nenhuma contrapartida do Estado. A arrecadação também ela não é vinculada, ela não está ligada a nenhum elemento especial. Aí nós falamos da competência tributária. Eu pedi para vocês tomarem muito cuidado e não confundir a competência tributária, que é a possibilidade de instituir os tributos, com a capacidade tributária, que está relacionada a arrecadar os tributos. Aí eu coloquei aqui, por exemplo, a competência tributária da União nos territórios federais. Se esses territórios forem divididos em municípios, a competência para instituir os impostos estaduais. Se o território ele não for dividido em município, a competência da União para instituir os impostos estaduais e municipais. Agora observa comigo o Distrito Federal. O Distrito Federal ele não é dividido em municípios, ok? Portanto, a competência para instituir tributos no Distrito Federal, ela envolve tantos. Outra coisa que eu já trabalhei um pouquinho com vocês, então, essa questão da competência privativa. O que é a competência privativa? É aquela que está especificada, determinada para um certo ente político, ente tributário, né? A União tem os estados, os municípios e o DF. Então, para a criação dos impostos, gente, para poder visualizar mesmo o que a gente já viu agora, mas de maneira muito superficial, depois nós vamos detalhar, por exemplo, nós temos a competência ordinária. A competência ordinária dos municípios. O que são impostos criados pelos municípios? O IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Em alguns municípios se adota a denominação ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Aqui, então, eu sei que essa é a competência ordinária dos municípios. Ela está prevista no artigo 156 da nossa Constituição. Bom, e qual seria a competência dos estados? Aí nós temos o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Nós temos o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Bens e Serviços. O IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Essa é a competência ordinária dos estados, que está prevista lá na Constituição, no artigo 155. Agora, veja bem, o DF, o Distrito Federal, como ele não se divide em municípios, a competência do DF vai envolver aqui a competência tanto do município quanto do estado. Então, o DF, o Distrito Federal, ele vai poder criar esses impostos e vai poder criar esses impostos. Então, ele tem uma competência aqui que é cumulativa, vai acumular esses dois. Agora vamos ver a União, pessoal. A União, a competência ordinária da União está aqui, ó. Competência ordinária da União. Ela pode criar esses impostos. O imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto de renda, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto territorial rural, o ITR, o imposto sobre as operações financeiras e o IGF, que nunca foi criado, que é o imposto sobre grandes fortunas. Além disso, o que vocês têm que tomar muito cuidado? A União, ela também tem a chamada competência extraordinária, que na aula passada eu já expliquei para vocês, e a chamada competência residual.
Então, a União, na competência extraordinária, o que ela vai criar? Ela vai criar os impostos extraordinários de guerra, que na aula passada eu detalhei com vocês. Além disso, a União ela pode criar novos impostos. Só que o que eu expliquei para vocês que cai muito em concurso é quais são os requisitos para que a União possa criar esses novos impostos. Especificamente, a gente tem o seguinte: a União ela vai poder exercer a sua competência residual através de lei complementar, novos fatos geradores e base de cálculo, porque não pode ser igual aos impostos já existentes, e não cumulatividade, eles não podem incidir em cascata um sobre o outro consequentemente. Beleza, então nessa aula nós continuamos e agora a gente vai trabalhar no tópico 5, as chamadas contribuições especiais. Então, palavra-chave aqui é a contribuição especial. As contribuições especiais, gente, elas têm crescido muito nas últimas décadas, né? Por quê? O Brasil tem tido uma crise muito grande na relação específica dessas contribuições sociais. Conforme algumas análises que nós fizemos, nós vemos que, em certo sentido, a União ela tem precisado utilizar muito desse mecanismo, especialmente para evitar repartir as suas receitas com os entes federados. Lá na frente nós vamos estudar a repartição de receitas tributárias. Aí a gente vai perceber que boa parte dos impostos tem a sua arrecadação repartida entre os entes menores. Então, como a União ela arrecada uma grande massa de tributos, esses tributos eles são repartidos com os entes. Então, por exemplo, o imposto de renda é da União, mas ela divide um pouco com os estados. O IPI é o da União, mas ela divide um pouco também. Então, já as contribuições, especialmente as que nós estamos trabalhando aqui, as contribuições especiais, apenas uma tem a sua receita repartida. Qual é que eu quero que vocês prestem bastante atenção? Apenas a CID Combustíveis tem a sua arrecadação repartida com os outros entes tributantes. Então, quando a União ela arrecada a CID Combustível, ela vai repartir com Estado, DF e município. A principal característica, pessoal, das contribuições especiais, e é a que diferencia elas dos impostos, é o seguinte: é que a receita arrecadada é vinculada a certas despesas. Então vejam que as contribuições especiais se enquadram naquela classificação tributária que nós chamamos de tributo vinculado, tá certo? Então tem uma relação aqui, arrecadação e tributo. Pela tripartição, que é a teoria que nós vimos que é adotada lá no nosso CTN, os tributos seriam impostos, taxas e contribuições de melhoria. As contribuições especiais e os empréstimos compulsórios que nós já estudamos, por terem fatos geradores que não dependem da atuação estatal, cairiam todos na definição de impostos. Para migrar para a pentapartição, que é aquela que eu já vi ali e recordei com vocês, que é a teoria que acredita que nós temos 5 espécies tributárias, há necessidade de se verificar o quê? O destino da arrecadação. No caso das contribuições especiais, o destino é o quê, pessoal? Financiar a Seguridade Social, intervir no domínio econômico, nos interesses de categorias profissionais e econômicas, custear o serviço de iluminação pública, entre outras. Então veja que nós temos aqui a arrecadação das contribuições especiais definida a sua destinação. Os fatos geradores e as bases de cálculo devem ser instituídas na chamada lei instituidora. Então, você vai criar uma contribuição especial, a base de cálculo e o fato gerador está ali. A subdivisão das contribuições especiais, nós vamos trabalhar especialmente aqui no artigo 149 da Constituição. Veja aqui, compete exclusivamente à União. Então, veja que é uma competência exclusiva da União. Instituir contribuições sociais. Então, a primeira espécie, contribuições sociais. A segunda espécie, contribuição de intervenção no domínio econômico. E a terceira espécie, pessoal, está aqui, ó, é a contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de atuação nas respectivas áreas.
Então vamos fazer algumas observações aqui. A primeira delas é o seguinte: apesar do dispositivo dizer que a competência é exclusiva da União, veja que há exceções. Então essa competência é uma competência exclusiva, porém nós temos exceções. Primeiro, nós podemos falar na contribuição para custear a Previdência e seus servidores. Então, por exemplo, o Estado de Minas Gerais tem um instituto próprio de previdência, tá certo? É o IPSENG. E então ele vai criar uma contribuição especial voltada para a Seguridade Social. Outro exemplo que nós temos aqui de exceção é a contribuição de iluminação pública, porque a contribuição de iluminação pública, a COSIP, ela é instituída pelos municípios e não pela União. Então, qual seria a subdivisão dessas contribuições especiais? Eu já falei ali para vocês que são 3. Então, nós temos, primeiro, as contribuições sociais, que são aquelas que estão ligadas à Seguridade Social. Depois, nós temos a contribuição de intervenção no domínio econômico. Vocês vão ver muita chamada CID, principalmente a CID combustíveis. E depois nós temos a contribuição de interesse das categorias profissionais e econômicas. São as chamadas contribuições corporativas. Então, por exemplo, o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, o CRF, o Conselho Regional de Farmácia, o COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem. Se vocês, por exemplo, depois estiverem relacionados à profissão de vocês, administradores, logicamente vocês vão pagar uma contribuição também. Esta contribuição é uma contribuição especial e está dentro dessa tríplice divisão aqui das contribuições especiais. Vamos detalhar um pouquinho então as contribuições especiais? Primeiro, já sabemos que as contribuições especiais se dividem em 3. A primeira subdivisão das contribuições especiais é as chamadas contribuições sociais. A subdivisão das contribuições sociais, gente, especialmente criadas pela União e destinadas à área social. Então, quando eu falo aqui que as contribuições especiais se dividem também em contribuições sociais, essas contribuições sociais elas estão relacionadas à Seguridade Social, aí sempre vai ser por lei ordinária. Então, por exemplo, a Previdência Social, todo mundo conhece o INSS. A Assistência Social, todo mundo conhece o LOAS, né? A Lei Orgânica da Assistência Social. E a Saúde, todo mundo sabe a respeito do SUS, né? Que é regido pela Lei 8.080/90. Além disso, nós temos aqui as contribuições sociais residuais. Elas só podem ser criadas por leis complementares. E em terceiro lugar, a gente tem as contribuições sociais gerais, que são aquelas que estão relacionadas à área da saúde. A área social, perdão, abrange outras áreas. Exemplo, a educação. Então, a educação, nós temos uma contribuição social que custeia a educação, que é a contribuição social do salário educação. Então, conforme o artigo 49 da Constituição, gente, as contribuições, elas seriam todas federais, com uma exceção. Veja bem aqui, hein? O artigo 149, parágrafo 1º, deixa bem claro isso, dizendo, ó, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão contribuição cobrada de seus servidores para o custeio em benefício destes do regime previdenciário. Por isso que nós falamos que essa contribuição seria uma contribuição social relacionada à previdência dos servidores. Então, lembrando de novo, na teoria da pentapartição, ela envolve a teoria da tripartição, que só enxerga impostos, taxas e contribuição de melhoria. E aí nós somaríamos duas, que nós já estudamos na aula passada, o empréstimo compulsório, e aqui o nosso foco são as contribuições especiais. Ok, pessoal? Algumas observações importantes. A primeira, a redação do dispositivo ela foi modificada por uma emenda constitucional. Antes, dizia-se que a contribuição era destinada ao custeio da previdência e assistência dos servidores. Assim, vários entes, então estados, municípios, né, Distrito Federal, criaram a contribuição tanto para a previdência como para a assistência. No entanto, a própria Constituição prevê que a previdência ela tem caráter contributivo, ou seja, você é obrigado compulsoriamente, senão você não faz parte do sistema. Mas a assistência social, como eu disse para vocês, né,
especialmente regulamentada no âmbito federal pela Lei do LOAS, que vocês podem pesquisar na internet aí, a Lei Orgânica da Assistência Social. E a saúde, pessoal, que é regulamentada pela Lei 8.080/90, não são de contribuição compulsória obrigatória. Assim, revogaram o trecho que indicava assistência, ficando só o regime previdenciário. Então, em síntese, só o regime previdenciário é obrigatório. No entanto, muitos entes já tinham criado as contribuições e continuaram as suas cobranças. Posteriormente, discutiu-se a constitucionalidade dessas cobranças. Segundo o entendimento do STF, realmente não havia mais a competência dos entes federados para criar o tributo, desde que a Constituição foi emendada. Então, logo que a Constituição recebeu aquela emenda, então não havia mais competência para criar esse tributo. O problema, então, passou a ser outro: o direito ou não à restituição, aquelas pessoas que haviam pagado. Em 2017, vejam vocês, entendeu o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que a cobrança poderia ser feita de maneira contratual, é uma opção do servidor público. No entanto, admitiu-se que a contratação não seria necessariamente expressa, podendo ser tácita caso o indivíduo estivesse usando o serviço. Em suma, pessoal, então, não existe competência dos estados, DF e município para criar a contribuição para assistência social e saúde. Isso aqui são custeados por impostos, ok? Dos seus servidores. O que existe é a contribuição para o regime previdenciário. Então, o servidor municipal, o servidor estadual, o servidor federal, para se aposentar, ele obrigatoriamente tem que fazer parte de um regime previdenciário. Os entes que cobraram a tal contribuição depois da mudança da Constituição, como tributo, deverão devolver os valores. No entanto, é possível cobrá-la mediante a adesão do indivíduo, como eu acabei de falar. Se o indivíduo quiser contribuir para o sistema, ele pode contribuir. A alíquota, pessoal, que é aplicada para a União, serve como piso mínimo para os estados. Então, a lei federal vem e traz uma alíquota. Aquela alíquota é um piso mínimo. O Estado pode cobrar mais. Então, por exemplo, no estado de Minas Gerais, o IPSENG cobra uma alíquota de 11%. Então, de cada R$ 1.000 de salário que você tem, 110 é contribuição, ok? Discutiu-se também aqui a constitucionalidade desse piso, pois ele, em tese, violaria a autonomia dos estados. A previsão inserida por emenda constitucional também estaria a violar a cláusula pétrea, que é a forma federativa do Estado. Segundo o STF, gente, o piso teria a função de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, considerando que a alíquota da União seria o mínimo para atingir tal objetivo. Então, como eu disse para vocês, a União institui uma cobrança de 11%. O Estado pode constituir uma cobrança de 14%? Sim. Por quê? Porque a alíquota da União é um piso mínimo. O Estado pode cobrar mais, o município pode cobrar mais. Agora, pessoal, vamos trabalhar então alguns comentários aqui sobre a chamada competência residual para as contribuições da Seguridade Social. Veja que nós estamos aqui no artigo 195 da Constituição. Como eu já expliquei para vocês, vocês podem abrir aí o site do Planalto, é importantíssimo que vocês usem essas ferramentas da internet. Então, abrindo o site do Planalto, você vai pegar aí o texto da Constituição, é um texto atualizado. Então, nós estamos aí no artigo 195, no caput do artigo, ou seja, na cabeça do artigo. Diz o que o texto da Constituição? Diz claramente assim: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Aqui é importantíssimo para a gente. Então, vamos ver aqui quem vai contribuir. O empregador. Então, nós vamos ter a contribuição social do empregador. A empresa, que nós já estudamos no direito empresarial.
a entidade a ela equiparada, a empresa na forma da lei. E essa contribuição, ela vai incidir sobre o que, gente? Sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados, a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Então, veja bem, quando você, administrador, prestar um serviço, mesmo que você preste por um contrato de serviço temporário, vai ter que ser recolhida a contribuição previdenciária. Além disso, nós temos a cobrança sobre a receita ou faturamento, que é chamado de COFINS e de PIS. Vamos ter também, que eu quero observar aqui com vocês, a contribuição sobre o lucro, é a CSLL. Nós vamos ter a contribuição do trabalhador, dos segurados da Previdência Social. Vamos ter aqui a contribuição da receita de concurso de prognóstico. Então, por exemplo, os jogos que a gente vê ali na loteria. Conforme visto aqui anteriormente, gente, a Seguridade Social, ela demanda uma alta arrecadação, né, nos seus subsistemas, que são saúde, educação, segurança, muita coisa. O legislador, ao verificar o tamanho do dispêndio financeiro, ele abriu a possibilidade para que a União instituísse outras fontes, além daquelas que já estão previstas no artigo 195, parágrafo 4º. Trata-se do quê? Do que nós vimos lá no quadrinho, que são as contribuições sociais residuais. A expressão residual, né, o adjetivo residual, é no sentido de tributar outras riquezas. Então, olha aqui o que diz o artigo 195, parágrafo 4º. A lei poderá instituir outras fontes destinadas ao quê? A garantir a manutenção e a expansão da Seguridade Social. Agora vamos ver aqui algumas observações básicas para que a gente possa entender bem esse dispositivo constitucional. Primeiro, a previsão é para a criação de novas contribuições para a Seguridade Social. É por isso que nós chamamos de competência residual. É um resíduo, é o que sobrou naquilo lá. Apesar do dispositivo não citar, gente, nós estamos aqui diante de lei complementar. Então, ele faz remissão ao artigo 154, inciso 1 da Constituição, o qual disciplina a competência residual para a criação de impostos, e essa só pode ser feita por meio de lei complementar. Portanto, a União ela deve também, para a criação das contribuições, obedecer a 3 requisitos aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Primeiro requisito é a lei complementar. Somente por meio de lei complementar, por intermédio de lei complementar. Segundo requisito, fatos geradores e base de cálculo diferente das contribuições para a Seguridade Social já existente. E o terceiro e último requisito, não pode ser cumulativo. Então, não pode se incidir em cascata, né, de maneira consequente um sobre o outro. A competência residual, gente, a rigor, ela não foi usada pela União quando da criação da CPMF. Aqui é mais um aspecto histórico, né? No Brasil, nós tínhamos um tributo chamado CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, que ocorreu por meio de uma emenda constitucional. A arrecadação desse tributo, eu quero que vocês prestem bastante atenção, ela estava destinada a financiar a saúde e ao Fundo de Combate à Pobreza, que são subsistemas da Seguridade Social. Questiona-se, por que foi editada uma emenda à Constituição e não o uso de uma lei complementar? Se o governo fosse usar diretamente a competência residual, ele teria que precisar obedecer aos 3 requisitos que nós acabamos de anunciar ali atrás, acima, né? Haveria um problema com relação à cumulatividade. Por quê? A CPMF ela incide em cascata, então ela é cumulativa. Sendo criada por emenda constitucional, ela não confundiria com as contribuições, não sendo necessário observar os 3 requisitos que nós vimos. A segunda espécie de contribuição que nós temos aqui, especial, é a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, a CID. Para a CID e para as contribuições corporativas, a Constituição ela tem uma lista de riquezas que podem ser tributadas, como faz para as contribuições sociais. Portanto, em tese,
qualquer riqueza pode ser tributada, desde que a tributação tenha o objetivo de intervir no domínio econômico. Então veja que aqui nós temos um tributo que não tem um viés meramente arrecadatório, mas aqui nós temos um tributo que tem um viés extrafiscal. A intenção dela, a finalidade dela é intervir na economia. Então a CID ela tem, portanto, uma finalidade extrafiscal. Mas toda a doutrina, os estudiosos, né, denominam as contribuições especiais de parafiscais, que é a característica que une todas elas. Então, apesar da Constituição não trazer uma lista, uma CID foi expressamente prevista no texto constitucional. Se você abrir a Constituição, no artigo 177 da nossa Constituição, da nossa Carta Magna, da nossa Carta Política, nós temos o seguinte dicção: constituem monopólio da União. Aí o parágrafo 4º vem e diz: a lei que instituir a contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação, comercialização de petróleo, seus derivados, gás natural, seus derivados e álcool combustível. Veja que aqui então nós temos a CID combustível que nós já havíamos falado. A intervenção no domínio econômico, gente, a chamada CID combustível, ela simplesmente arrecadar os recursos para quê? Para pagar subsídio a preço ou transporte de combustíveis, financiar projetos ambientais relacionados à indústria do petróleo e do gás e melhorar a infraestrutura de transporte. Então essas aqui são as 3 finalidades citadas, né? E elas estão disponíveis somente para a União, que é aquela que arrecada a CID combustível. No entanto, gente, nas regras de repartição de receita tributária, que nós vamos estudar no final do bimestre, a União ela deve entregar 29% da arrecadação da CID para os estados e os estados devem distribuir 25% para os municípios. O que quer dizer isso? Que o dinheiro da CID fica com os estados e os municípios. Ele só pode ser usado para a terceira finalidade, que é o que, gente? A melhoria da infraestrutura de transportes. Outros exemplos que nós temos de CID, mas aí não aparece na Constituição, é a CID Royalties, aquisição de tecnologia estrangeira, né? Ao tributo arrecadado, ele se destina a um fundo de desenvolvimento de tecnologia aplicado para financiar o desenvolvimento da tecnologia nacional. Aí nós temos também aqui uma outra forma, que é o adicional de frete para a renovação da marinha mercante. Terceiro ponto nosso aqui é estudar a respeito das contribuições corporativas, que são aquelas que estão relacionadas ao interesse de categorias profissionais ou econômicas. As contribuições corporativas, gente, elas são mais conhecidas, né? Porque são aquelas que se destinam a custear as atividades dos conselhos de fiscalização das profissões. Uma importante para a gente citar aqui é a OAB, que também é um conselho que exerce a fiscalização dos profissionais da advocacia, também defende as suas prerrogativas. Porém, uma pegadinha de prova é o seguinte: o regime jurídico da OAB possui muitas peculiaridades. E aí são exemplos dessas peculiaridades. A OAB não é considerada como uma autarquia, que a gente estuda em direito administrativo, mas um serviço público essencial e finalidade institucional de defesa da ordem jurídica. A OAB também possui anuidade. No entanto, ela não poderia ser denominada apenas de interesse de uma categoria profissional e econômica, até porque a OAB ela tem uma finalidade institucional. As decisões do STF e do STJ sobre a matéria acabaram deixando a OAB fora das regras estudadas até agora, não concluindo com clareza qual a natureza do valor que é pago a ela, mas a pena de que não se trata de uma contribuição corporativa. Então, normalmente essas decisões dizem que a OAB ela tem uma natureza sui generis. Com relação aos outros conselhos, não há dúvida de que se trata de uma contribuição de natureza tributária e que ela existe para custear as atividades que são de interesse das categorias profissionais e econômicas. Inclusive, o STF, ao analisar a Lei 11.000 de 2004, a qual autorizava os conselhos a
fixarem por atos próprios, resoluções dos próprios conselhos, o valor das referidas anuidades, entendeu que isso não era possível. Segundo o Tribunal Superior, os valores eles deveriam ser fixados em lei e não em resolução do Conselho. Agora, não confundir a anuidade com as anotações de responsabilidade técnica, que são vistas pelo ART. É tributo da espécie taxa, hein, gente? Então, tem muita provinha que traz a ART é tributo do espécie taxa. E não, como nós estamos vendo aqui, um tributo especial, como a contribuição aqui da categoria. Então, vamos fazer algumas observações aqui a respeito da chamada contribuição sindical também. A Constituição Federal, no artigo 8º, ela diz que é livre a associação profissional e sindical. Observado o seguinte: a Assembleia Geral do Sindicato fixará a contribuição, que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. O disposto aqui, ele nos traz duas contribuições. A gente tem uma contribuição, que a gente vai estudar lá depois em Direito do Trabalho, fixada pela Assembleia Geral, e que serve para o custeio do sistema confederativo. No entanto, ela não é tributo, veja bem, pelos seguintes fundamentos. Primeiro, ela é fixada por uma Assembleia Geral. Segundo, ela é opcional, ela não é obrigatória, não está em lei. Lembra que uma das características do tributo é a compulsoriedade. Aí também é o seguinte: independentemente da contribuição prevista em lei, era considerado tributo, a chamada contribuição sindical, até a reforma trabalhista, que ocorreu em novembro de 2017, que nós vamos estudar, que tirou a obrigatoriedade, a compulsoriedade da contribuição sindical. Então, ela deixou de ter natureza tributária. Agora vamos trabalhar aqui no número 5.4, a contribuição de iluminação pública. Em virtude do serviço de iluminação pública ser indivisível, não é possível ao poder público identificar quem são os usuários do serviço. O Supremo Tribunal Federal, aliás, editou a súmula 670, que foi convertida na súmula vinculante 41, dizendo que o serviço de iluminação pública não poderia ser custeado por taxa. Nesses precedentes aqui, que antecederam a súmula, o STF deixou claro que o serviço de iluminação pública tinha que ser custeado por arrecadação de impostos. Aí a Constituição Federal, no artigo 149-A, nos traz a seguinte dicção: os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para custeio do serviço de iluminação pública. O parágrafo único nos deixa claro que é facultada a cobrança da contribuição a que refere o caput na fatura de consumo de energia elétrica. Observação especial, pessoal. A previsão do parágrafo único objetivou a não contestação do fato de que um documento expedido pela empresa privada, que é a concessionária, vira cobrar a contribuição de iluminação pública. A grande discussão sobre a contribuição se deu no tocante à questão referente ao seguinte: a aparente disfarce entre a contribuição e a taxa, pois o STF já tinha declarado que não poderia ser cobrado a taxa, e aí os municípios deram um jeitinho, né? Transformaram a taxa em contribuição. Aqui nós chegamos na referência, pessoal, que eu sempre trago para vocês, dos livros que eu uso, para que vocês possam ter uma aula bem completa, bem detalhada. Espero que vocês continuem desenvolvendo o nosso caderno inteligente através dos nossos esquemas de memorização. Pessoal, essa é a nossa aula. Espero que vocês estudem bastante, se dediquem muito, porque o conhecimento enriquece muito a nossa jornada, né? Então, estamos juntos, trabalhando e estudando. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.